Olá a todos e sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do Lado Cru do Negócio. Eu sou a Cláudia Vanessa e o tema de hoje é um daqueles assuntos que gera muitas dúvidas e, acima de tudo, necessita de clareza e estratégia. Investimentos ou ilusões? O que as empresas precisam saber antes de solicitar financiamentos? E para esta conversa, temos o prazer de contar com um convidado super especial, Licinho Chissano. Licinho é gestor de investimentos da Renew Capital. É um experiente especialista em Venture Capital com um trabalho sólido no apoio ao crescimento de negócios e engajamento com investidores. Com uma longa trajetória no mundo de investimentos e da preparação de startups e PMEs para capturar fundos e acelerar o seu crescimento, Licinho vai partilhar conosco as verdades que muitas empresas ignoram ao solicitar financiamento e o que realmente precisam saber para fazer isso de forma estratégica e responsável. E antes de avançarmos, gostaria de partilhar com vocês um pouco mais sobre a Obvious Strategy Lab. A nossa missão é clara: ajudar empresas a desenvolver planos estratégicos robustos e a garantir o crescimento contínuo de forma sustentável. Convidamos todos a ficarem super ligados aos nossos canais de comunicação e a entrarem em contato conosco caso estejam à procura de soluções personalizadas de posicionamento e expansão dos seus negócios, independentemente do tamanho da empresa. Agora, sem mais demora, passo a palavra a Sheila, que vai conduzir esta conversa com o Licinho, onde vamos explorar o que realmente as empresas precisam considerar antes de se aventurarem no mundo do financiamento empresarial e como devem estar preparadas para tal. Sheila, Licinho, a tela é vossa. Muito obrigada, Cláudia. Licinho, muito obrigada por teres aceitado fazer parte desta rúbrica. Hoje vamos abordar um tema que afeta muitos negócios e muitas empresas: investimentos ou ilusões. O que as empresas precisam saber antes de solicitar financiamento. Então, antes de começarmos, gostava que pudesses partilhar conosco um bocadinho mais sobre a tua área de atuação e como tem ajudado várias empresas aqui em Moçambique. Olha, obrigado primeiro pela oportunidade de estar nessa rúbrica. Eu já dizia e já pensava desde que recebi o e-mail e o convite de que falar de lado cru de negócio era uma questão muito complexa, porque de facto muitas vezes fazemos negócio na perspectiva de que negócio é só fazer, multiplicar dinheiro, ficar rico e na verdade não percebemos muitas coisas, muitas batalhas que há por trás de fazer negócio. E eu penso que essa oportunidade agora de falar exclusivamente dos investimentos é ainda mais importante para o meu trabalho da atualidade como gestor de investimentos, que praticamente 90% do meu tempo passa por conversar com pessoas que querem dinheiro, com pessoas que entendem que estão na fase ou que entendem que o sucesso dos seus negócios não está a acontecer porque não têm dinheiro. E no meio disso eu aprendo também com eles, aprendo muita coisa e vejo muita coisa todos os dias que penso que será interessante eu poder partilhar um pouco disso, naturalmente sem trazer nomes, sem trazer casos concretos, mas será muito interessante poder trazer aqui para o público as coisas que existem, que vejo e que penso que vão ser mais-valia e que devemos entender antes de pensar no dinheiro. Muito obrigada. Vamos começar pelo básico. Yeah. O que é investimento na ótica do investidor ou o que é financiamento na ótica de quem está a solicitar este investimento e como é que funciona no dia a dia? Olha, há várias formas de olhar para isso. Até vou adicionar, colocar na ótica de quem tem dinheiro e que quer se tornar um investidor e ao mesmo tempo fazedor de negócio. Imagine primeiro a perguntas. O investidor sempre quer alcançar algum objetivo, que geralmente é financeiro, mas pode não ser só financeiro. Se olharmos para um lugar como Moçambique, e até também em qualquer canto do mundo, mas vou focar em Moçambique, tem o que chamamos de grants. Muitas vezes são grants, principalmente os parceiros de desenvolvimento, o próprio Estado às vezes oferece grants, que é um dinheiro que leva não tem que pagar. É o termo mais correto, é a forma mais simples de perceber isso. Há quem pergunte, mas por que eles dão dinheiro que depois não tens que pagar? Eles também têm a ganhar. Vamos imaginar que eles digam que, ok, estamos à procura de
reduzir a poluição ambiental. Estão conscientes que não vão mandar pessoas ou da Europa ou das Américas para andarem por todo o mundo fazer esse trabalho. Vão ter que encontrar pessoas naqueles países, naquelas aldeias que devem fazer o trabalho. Então dizem, olha, vamos dar isto para que você possa levar esse dinheiro e fazer aquilo. Então há um ganho. Agora, olhando para o investidor, como a Reunião Capital, como indivíduos que colocam dinheiro para fazer negócios crescerem, geralmente querem ganhos financeiros. As pessoas querem poder sentar e perceber que estão a colocar dinheiro onde vão ganhar dinheiro. Agora, há uma coisa muito importante que temos que ter em mente quando pensamos no investidor e que eu chamo a atenção para muitas pessoas. O investidor coloca dinheiro em si porque ele percebe que você vai fazer aquilo que ele gostaria de fazer, só não tem tempo de fazer. Percebe? Se eu digo, olha, se eu pudesse abrir uma fábrica de chocolates em Chimoio, seria muito bom, porque pessoas em Chimoio adoram chocolate e podem pagar por meu chocolate. Mas eu não irei amanhã a Chimoio fazer isso. No entanto, se alguém me liga em Chimoio e diz que quer fazer isso, naquele momento acabamos de fazer um casamento perfeito. E eu entendo que tem as qualidades que quer, está no mercado que quer, está a fazer o que eu gostava de fazer. Esse é um casamento perfeito. Eu logo digo, olha, esse indivíduo está a fazer o que eu gostava de ver a ser feito, então coloco o meu dinheiro. A minha fé de que ter retornos é maior, porque eu mesmo acreditava que aquilo sendo feito dá dinheiro. A minha confiança naquele indivíduo é maior, porque ele descobriu a oportunidade que eu também já sabia que existe. Então, há muitas coisas que casam-se naquele momento. O que quero dizer é, quem coloca dinheiro para o seu negócio, geralmente coloca porque você está a fazer o que ele gostaria de fazer se tivesse tempo. Naturalmente, nem tudo quer dizer que eu gostaria de fazer, mas há coisas que você pode me informar, novas, eu paro e digo, é interessante, eu adoraria fazer isso. Então, naquele momento, desperta-me e me faz perceber que há uma oportunidade. Então, é aí onde se coloca dinheiro. Quer ganhar o dinheiro de volta, naturalmente, quer ganhos, mas, adicionalmente, identifica um indivíduo que faz o que ele gostava de fazer se tivesse tempo para fazê-lo. E porque não pode fazer, mas tem recursos, coloca para quem vai fazer. Ao lado de quem procura dinheiro, o mais comum é o interesse genuíno de fazer seu negócio crescer para ganhar mais. Sempre que alguém procura dinheiro, só tem uma meta. Se eu ganhar esse dinheiro, eu vou crescer. É dessas duas formas que podemos perceber isso. Uma das maiores falácias que as empresas acreditam é que obter financiamento é uma solução rápida para a expansão ou até mesmo para a sobrevivência. No entanto, muitas empresas não têm consciência dos riscos que um financiamento pode trazer. Na sua experiência da jornada que já teve até aqui, quais são os maiores erros cometidos pelas empresas ao buscar financiamentos, quando principalmente não têm noção dos riscos envolvidos? Isso é interessante. Ah, há uma forma mais simples, talvez, de despertar as consciências sobre isso. Uma é dizer, uma certa empresa, qualquer empresa, pode ser seu salão de cabeleireiro, pode ser o seu pequeno café, seja o que for, está a trabalhar, por dia faz mais ou menos 5.000 meticais, então multiplicados por mais ou menos 20 dias que opera, consegue determinar que, ok, eu vou pagar tanto de salário, vou alugar o meu salão talvez na Malanga, porque a renda é menor, definiu a forma que vai funcionar. Quando aquela empresa amanhã recebe 1 milhão de meticais para acelerar o seu negócio, sabe o que vai acontecer? Vai mudar a localização, vai sair da Malanga e passará para Armando Tivano ou algum outro lugar aqui no centro da cidade. Os salários, aquele salário que negociava para pagar 7.500 ou 8.000, naquele momento vai perceber que posso pagar 17.000, estou com 1 milhão, está bom. Então todas as despesas vão subir naquele exato momento. A sua prefeitura vai mudar, ou se dizer que ok, meu negócio é pequeno, só posso ir, vou usar o exemplo de Vitz ou um Demio, porque vou gastar menos combustível. Já posso passar a fazer deslocações por há dinheiro de combustível, vou usar uma Ford ou uma Valtra com um carro maior. Há várias coisas que o indivíduo vai pensar naquele tempo que ganhou dinheiro. Agora, a pergunta importante que vai responder a isso é: será que vai ganhar aquele financiamento sempre?
Não vai ganhar financiamento sempre. Ganhou um financiamento, as despesas fixas subiram drasticamente e no final da atuação daquele financiamento, depois que aplicares todo o seu dinheiro, aquelas despesas fixas que subiram não vão baixar. Elas continuam lá em cima. Não vai por isso sentar para negociar o espaço da renda, as coisas vão ficar lá em cima. Então é nesse momento que eu já vou perguntar como é que continuará a viver. Há uma fé de que se eu tiver esse 1 milhão, assim que receber, eu vou aumentar as máquinas, farei aquilo, então vou gerar dinheiro para pagar. Mas isso não depende de si. Isso é um comportamento tão aberto que não está no seu controle. Tivemos no ano passado manifestações, tivemos Covid há alguns anos atrás, sempre temos várias coisas no mercado que podem mudar drasticamente as suas projeções. Mas mais que tudo, a presunção que tens de que terás uma estratégia de vendas, vais conseguir alcançar clientes, pode não ser tão realística e pode haver muitos erros estratégicos durante a operacionalização. E se isso acontecer, os seus custos já subiram, mas as receitas não subiram. E ainda que podemos olhar num outro lado mais simples, que de facto suas projeções são verdadeiras e estão a ter efeito, mas não estão a subir no mesmo gráfico. 1 milhão entrou hoje, as despesas subiram naquele exato momento, de forma vertical, mas as receitas não vão subir de forma vertical. Quando vais instalar o seu salão na Summer Shield ou em qualquer outro ponto estratégico na sua forma de pensar, não pense que logo o dia seguinte as receitas vão começar a ser onde ganhava 5.000 por dia, vai passar para 50.000 por dia. Não será assim. Vais encontrar lá competição, que são outros que estão naquele ecossistema. Vais encontrar outros também que ganharam de onde vêm concorrer. Muita coisa vai acontecer. E a trajetória para conseguir alcançar aqueles 50.000 ou 80.000 que esperas por dia vai ser longa, longa, pode nunca se alcançar ou pode se alcançar, mas o certo é que vai ser muito lenta comparado com os financiamentos. Os financiamentos vão acabar sem você concretizar isso e as despesas vão sufocar o seu negócio. E aí onde vemos muitas empresas a morrerem ou indivíduos a começar a correr atrás das agiotas e de outros mercados informais para tentar sobreviver. Então penso que essa é a primeira consciência que as pessoas devem ter quando pensam no dinheiro. Não só olhar como um anjo que vai mudar a sua vida, mas olhar como uma responsabilidade que vem te cobrar muito e, mais que tudo, vem te seduzir para extrapolar os limites da sua despesa. Então tem que haver essa consciência. Então, em outras palavras, não é a solução completa, mas há um trabalho árduo que tem que ser feito também para garantir que estrategicamente este negócio também continua on track. Na verdade é preciso, eu costumo dizer que muitas empresas trabalham só com contabilistas e não com financeiros. Pois. E as empresas raramente entendem em função do economista dentro delas. Mas isso não é uma questão só de fazer lançamento, só de colocar dinheiro lá e pensar que vai começar a multiplicar. Tem que trabalhar com informações muito concretas do mercado. Antes de receber o financiamento, seja de quem vier, primeiro faça estudos muito bons de mercados para poder avaliar até que ponto isso vai significar o crescimento do seu negócio. Avalie muito bem a qualidade da sua equipe. Organize a casa, porque no final do dia não é só receber dinheiro. É preparar a casa para receber dinheiro. Prepare a sua empresa para receber o dinheiro. E depois prepare a si mesmo. É preciso preparar o seu comportamento também. Perguntar a si, de facto, estou pronto para levar esse dinheiro e concentrar no negócio. Conheço o negócio. Conhecer o negócio numa dimensão pequena não é conhecer o negócio na dimensão grande. O mesmo negócio que fazes muito bem na dimensão pequena pode tornar-se uma coisa sem lógica se aumentar a dimensão. E depois outro aspecto que muitos esquecem é o gestor. É o gestor de quê? O gestor de uma pequena empresa, num certo ramo de negócio, pode ser péssimo quando a empresa própria dele crescer. Pode haver necessidade dele renunciar ou se afastar da sua própria gestão. Pode haver necessidade de ter que contratar uma firma que faça consultoria para ele, em vez de ele fazer pessoalmente. Pode ser necessário contratar uma equipe que tome uma espécie de um executive board, que é um grupo de gestão da empresa. Há muitas mudanças que podem te obrigar a fazer. Então tens que ter autoconhecimento e consciência de quem tu és e quais são as tuas habilidades para gerir a próxima fase do seu negócio. Muito bem explicado e foi uma verdadeira aula. E seguindo a mesma linha de pensamento, para um investidor, o que é que uma empresa deve fazer para estar qualificada e preparada para solicitar um financiamento nos moldes que deseja obter tal financiamento? São duas coisas. Naturalmente, cada tipo de financiador pode variar de acordo com a necessidade, mas o certo é que há dois pontos fundamentais.
Um é a estruturação da própria empresa, que eu que posso assegurar que 80% das empresas que nós temos não estão estruturadas, ok? Há algumas coisas básicas que até podem parecer nada, mas significam muito para a decisão de financiar ou não. A cultura da empresa, a cultura de gestão, a cultura da empresa, a questão, chamamos de questão de governativa da empresa. Como é que pode perguntar-me por que é importante, por exemplo, eu ter que registrar a saída de um material da empresa? É preciso registrar. Como é que controlamos as pessoas? Como controlamos nossos equipamentos? Como controlamos as tendências do mercado? Essas informações todas pertencem à governação da empresa e devem existir e bem organizadas. E mais, temos aqui já a seguir a questão da gestão financeira. Tem que ser muito transparente. E as projeções também têm que ser muito transparentes. Uma das coisas nessa experiência que encontro, eu em particular, são projeções muito enganosas. Há quem me diz, estou a desenvolver, vou dar exemplo de uma fintech. Essa fintech vai permitir pagamentos ou transferência de dinheiro de uma conta para outra. Vai ser a mais barata do mercado. E em Moçambique tem mais de 30 milhões de habitantes, então logo eu farei mais que 20 milhões por dia. Olha, não tem nenhuma lógica que ele explicou até agora. Isso não está simplesmente interligado a nada. Tudo bem. Quem disse que vais cobrar por transferência de uma carteira ou de uma conta para outra, se hoje em dia temos muitas carteiras que permitem transferência grátis? E depois, quem disse que o mercado vai querer a sua solução? Tudo bem, tem 30 milhões. Quanto é que esses indivíduos vão estar a pagar para ti? Por que esses 30 milhões todos vão usar a sua plataforma? Tem muita coisa que as pessoas não se perguntam, só entram num otimismo excessivo. Então são poucas pessoas que sentam com especialistas de cada sector, de cada matéria e compreender em deep o que é que existe. E temos muitas pessoas que fazem decisões de negócio a buscar para si as estatísticas mais enganosas desde que estejam ao seu favor. E esse é um problema muito sério que nós encontramos no mercado. E, aliás, acho que na vida das pessoas, as pessoas passam mais tempo, acho que é uma questão cultural ou é do ser humano, a buscar coisas que lhes favorecem para tomar decisões. Mas isso não vai funcionar assim no negócio. Eu não posso, porque Moçambique tem mais de 30 milhões de pessoas, dizer que todas as 30 milhões de pessoas por dia vão pagar um metical na minha plataforma. Isso é muito enganoso. Dizem que tem aquela estatística, por exemplo, do que falamos do dinheiro que as pessoas usam por dia. Ok, todo moçambicano por dia consegue fazer tantos meticais. Uau, então eu por dia farei tanto, porque levarei quota parte de cada moçambicano. Isso é muita mentira. Então as pessoas buscam estatísticas que lhes favorecem, mas o que não percebem é que isso não vai favorecer o seu negócio. O negócio quer estudos muito específicos, quer empresa bem estruturada, quer boa governação, quer projeções muito realísticas e o investidor avalia isso. Eu digo também, há que pensar. Eu vou falar com o investidor e vou lhe dar estatísticas que eu fui buscar no website, não sei, das Nações Unidas ou de que entidade. Ele nunca veio a Moçambique, então facilmente ele convencer, ele vai compreender e vai colocar o meu dinheiro. Não funciona bem assim. Geralmente, o indivíduo que se torna um investidor ou um financiador, ainda que fosse um banco, recebem tantos pedidos de pessoas que fazem o mesmo negócio consigo. Então, na tentativa de enganar-lhe, encontras do lado dele uma pessoa que tem muito mais experiência no seu negócio do que você mesmo. Quando chegas na porta dele e começa a lhe falar do negócio, ele logo lembra. Ontem veio fulano, falou disso, antes de ontem veio Beltrano, e tudo aquilo aparece na mesa dele. E ele diz, teus dados são enganosos. Não, mas eu fui buscar no website, dali, acolá. E ele diz, mas tudo bem, tu já foste naquele lugar? Já falaste com os Exato. potenciais clientes? Não, ainda não fui lá. Eu já esteve lá pessoalmente. Os bancos que nós temos conhecem os distritos. Os banqueiros conhecem distritos. Os investidores de qualquer tipo que seja conhecem o mercado em que investem. Às vezes conhecem mais do que quem está a fazer o negócio. Acredito que o investidor ele passa mais tempo a estudar sobre as comunidades, a estudar sobre os mercados,
aqueles dados que nunca apareceram num livro formal como uma estatística, ele já foi lá, viu e vivenciou. Então, quando tenta lhe colocar dados enganosos, esse é o primeiro ponto vermelho que impede o teu sucesso na conversa com ele. Então, tenta encontrar coisas muito realísticas, tenta encontrar conhecimentos de especialistas antes de aproximar para o investidor, para que possa colocar um negócio que de facto funciona, possa mostrar que estás a fazer análises mais verdadeiras e diferenciadas das outras. Eu penso que isso é o mais importante. Muito bem. E na mesma linha, ainda mesmo na ótica do investidor, o investidor tem o poder de alterar a dinâmica da gestão de uma empresa? Depende dos termos, depende do acordo. Como eu dizia, há várias formas de fazer investimento. Podes, mesmo a Sheila, amanhã, colocar parte do seu dinheiro numa certa empresa, mas como condição, colocar a sua comparticipação, inclusive nos aspectos de gestão. É uma forma de investimento. Pode uma empresa, por sentir pressão do mercado, dizer: olha, eu vou vender uma parte X. Até vender parte da sua empresa é também uma forma de buscar um investimento. Porque aí te perguntas, entre eu ser proprietária a 100% de uma coisa que me dá 100.000 por mês e eu aceitar ceder 50%, ficar com o outro 50%, mas já de uma coisa que vale 100 milhões, é melhor eu passar para ficar com uma pequena parte do que vale 100 milhões. Aí não há dúvidas que vais ter que mudar drasticamente a cultura, inclusive o rumo gerencial do seu negócio. Podemos ver várias marcas internacionais, uma comprando outra, e mudam completamente a cultura. Penso que foi muito recentemente a X que comprou o Twitter, e se isso acontece, vai naturalmente mudar completamente a cultura da Twitter. Isso pode acontecer. Agora, há outros financiadores em que não têm esse papel executivo nas empresas. A Renew Capital, por exemplo, não tem esse poder executivo, os bancos comerciais não têm esse poder executivo. Então, quando os termos do acordo financeiro não incluem isso, não terá. Mas é preciso frisar: qualquer financiamento vai mudar a vida da empresa. Não será o financiador como estará a ditar as regras, mas será a exigência do financiamento. Estás pronto para fazer relatórios mais limpos? Se, por exemplo, recorre a uma bolsa de valores, a bolsa não vai vir colocar as ordens dele na sua empresa, mas vai exigir um nível de compliance muito elevado. Se vais num banco comercial, vai te exigir receitas para poder pagar. Então, qualquer financiamento que entrar no seu negócio, alguma coisa no seu negócio vai mudar, seja para crescer, seja pela qualidade da gestão, e em vários ângulos alguma coisa vai mudar. Mas não é todo financiador que vai entrar e colocar ordens de natureza executiva no seu negócio, não. E naturalmente também deves ser capaz de compreender todas aquelas pequenas cláusulas dos contratos que andas a assinar. Letrinhas. Sim, tem que ir nas entrelinhas. Estamos a acompanhar nos dias de hoje muitas pessoas que fizeram impérios, negócios muito grandes, de dimensão global, e que hoje estão a perder as empresas para os seus financiadores. Por quê? Assinaram cláusulas que não sabiam, assinaram cláusulas que não compreenderam antes de assinar. E chegam numa posição em que vão, por exemplo, para a recapitalização do negócio, e ele é informado pelos advogados que ele está a perder toda a sua participação na empresa. Ou a empresa depois é vendida para um outro grupo que ele às vezes nem concorda com a venda, mas os contratos que ele assinou permitiram ao novo financiador para chegar e fazer a venda, e está a levar na totalidade o dinheiro. Já tivemos casos de empresas que venderam acima de 100 milhões de dólares e o seu fundador saiu com zero. Isso está a acontecer e estamos a observar com muita frequência, principalmente no mercado africano. A sua empresa é vendida, hoje entendes que és a fundadora, és a CEO, tens tanto privilégio. Amanhã vão para a venda da empresa e é surpreendida com uma nota que diz que dos 100 milhões de dólares que venderam, Tens nada. tens nada. E fica, mas não é possível, eu sou acionista. Não, eras acionista sim, mas os vendemos e tens nada. Mas por quê? Não olhou para aspectos que pareciam nada. Então, é sempre bom, antes de investir, antes de fazer, ou antes de buscar o financiamento, do mesmo jeito que o financiador faz due diligence a ti, também faça due diligence ao financiador. Compreenda tudo, como é que ele age, como é que ele ajudou os outros. Será que ele atua no meu negócio por frequência? Será que os outros que ele investiu estão felizes?
quem são esses indivíduos, posso conhecer, não posso conhecer, e deixa-me levar as cláusulas do contrato, ler ponto por ponto, só depois disso tudo assine. Então, há muita responsabilidade que deve-se ter quando assinamos É financiamento. esta a essência do lado cru do negócio. Então, como pode um financiamento mal estruturado transformar-se numa verdadeira armadilha para os negócios? E já teve algum cenário que vivenciou ou que assistiu de um financiamento mal estruturado que depois deu para o torto? Eu penso que sim. Antes de entrar na Avenue Capital, já trabalhei num banco comercial que acho que continua a ser o maior do país. E também já trabalhei numa construtora de negócios, então no meio do caminho acompanhei muitas coisas. E vou só, talvez, buscar um período que não aconteceu só, digamos, no banco em que estive, mas aconteceu em qualquer banco, aconteceu com qualquer tipo de financiamento, nas microcréditos, e acho que aconteceu em todo Moçambique. Talvez algumas pessoas não estiveram dentro dessas operações, mas eu tive a oportunidade de vê-las e posso, sem dúvida, dizer de que isso acontece. Não sei se Sheila lembra, quando tivemos a situação do Covid, quase todas as empresas foram para reestruturar seus Sim. financiamentos e todos pediram período de carência, ok? Quase todos pediam período de carência, mas são poucos que compreendiam o que é que isso Claro. seria depois de passar o período de carência. Começaram a pagar uma parcela muito pequena ou nada e a recapitalizar, nesse caso levar o que deviam pagar a aumentar no capital. O que deviam pagar aumentavam no capital. Eram mecanismos financeiros muito mal estruturados. E mais que mal estruturados, mal informados para as pessoas. O que é que aconteceu no final? Muitas pessoas se assustaram por perceber que a dívida que tinha de 500 mil já estava em 800 mil, já estava em 900 mil. É um exemplo do que é estruturar mal uma dívida. Naturalmente, existem casos em que nós entendemos que, olha, precisamos de comprar uma viatura para impulsionar o negócio. É a filosofia que nós temos. Essa viatura vai nos permitir uma receita de mais tanto por mês. Ótimo, até aí parece que está correto, porque é o preço do mercado, que qualquer outro operador traz a receita por mês. Então compramos uma viatura. Alguém perguntou quais são as despesas dessa viatura. Muitas das vezes ninguém perguntou as despesas. Dissemos, tudo bem, vamos comprar uma viatura nova, não tem despesas. Tudo bem, até está correto. E se amanhã temos um acidente, alguém já analisou se temos um plafond preparado para lidar com essa eventual crise que pode chegar-nos na porta? Às vezes as pessoas não calculam essas coisas todas. Há uma filosofia de que, ok, nós vamos compreender e responder às coisas que vemos, mas também tem que haver uma outra realidade. Nós temos que estar prontos, quem faz negócio tem que estar pronto até para o que não se vê, tem que estar pronto até para o que não está a existir. Isso deve ser colocado quando queremos estruturar um financiamento. Devemos fazer esse tipo de exercícios várias vezes, seja para o que nós já podemos prever numa matemática muito simples, mas também tem que ser até para eventos que nós não podemos prevê-los. E cada negócio, cada ativo, tudo que vamos trazer vem também com essas componentes todas. É um ativo, sim, mas vem com seus riscos, vem com seus custos de gestão e vem com muita coisa associada. E isso deve ser colocado quando pretendemos montar uma operação financeira para fazer de qualquer forma crescimento ao nosso negócio. E para aqueles empresários que estão a pensar em solicitar um financiamento de um investidor, quais são os passos ousados, fora do que já se falou aqui, que devem seguir? É um pouco complicado responder a isso, mas é importante tentar partilhar aqui as coisas que vejo. Tem, como eu dizia, tem vários modelos de investimento. Tem vários modelos. Vou falar, por exemplo, para Venture Capital, que é capital de risco em qual eu trabalho, por causa do que a New Capital faz. Há aquele pensamento de que vou preparar um pitch deck mais bonito, tudo, isso é verdade. Mas eu penso que o mais relevante é uma coisa que chamamos de traction. Que é, nós chamamos de traction, eu vou explicar o que é isso. É tração, é pôr o negócio a dar sinais de crescimento muito óbvios. Existem pessoas que têm boa retórica,
falam comigo sobre negócios dele, eu fico encantado. E depois de 3, 4 dias a analisar os documentos, percebo que ele não falou sobre nada. Mas porque ele falou bem, me chamou a atenção. Tem quem escreve bem, tem quem é bom designer, desenha um pitch deck muito bonito. Tem quem procura um analista financeiro dos melhores, faz projeções muito bonitas. Há muita coisa que pode fazer para poder ser primeiro, ser visível e ser respeitado por investidor no primeiro contacto. Mas, no entanto, eu vou chamar a atenção para a necessidade de tração. Fazer um negócio que tem sinais óbvios de sucesso. Analisar e mapear cada sinal de sucesso do seu negócio. Não importa como o pitch deck é bonito, eu perguntarei quantas pessoas compram por dia, quantas pessoas compram por hora, por que que não compraram na quarta-feira, porque eu vou sempre analisar esses aspectos importantes. Então, eu penso que o mais importante e a forma mais esperta de buscar um investidor, de ser bem-sucedido no investidor, é tenha matéria que de facto funciona. Tenha negócio que funciona. São muitas vezes que receberemos convite para fazer investimento numa coisa. Olha, eu conheço coisa X, é muito boa, gera milhões, tem muito futuro, é inovador, ótimo. Mas a minha pergunta logo vai ser, tudo bem. Quantas transações ele está a fazer por dia? Não estamos a falar sobre isso agora. Está bem, eu percebo, concordo com tudo, mas quantas transações por dia? São tantas, ok. Qual é o gráfico de crescimento? Quantas transações geram em janeiro? Quantas passaram a ser em fevereiro? Quantas foram em março? Eu quero perceber que tem um gráfico que mostra crescimento, que mostra que o produto é aceito no mercado, que mostra que os clientes querem produto. Eu quero sinais óbvios. Então não importa quanto vai falar bem, não importa quanto vai desenhar bem, não importa se vai colocar o melhor fato no primeiro encontro. O que no final sentaremos e que vai ser a chave do sucesso é um negócio de qualidade. Agora, um negócio de qualidade, qual vai ser? Eu sempre acho que o negócio de qualidade é o que o cliente procura. Se o seu negócio não está diretamente relacionado com a procura do cliente, não tem qualidade. O seu negócio só vai ser qualidade porque traz uma coisa que os clientes procuram. Eu vou, se me permitir, se me der mais segundos sobre isso, dar exemplo de quem, por exemplo, tem uma herança. Nós temos muitos negócios que não nasceram na essência do negócio, nasceram na abundância de recursos ou na inexistência de um plano com recursos. Eu sou herdeiro, tenho por herança flat, não sei, dos meus pais, vendemos com meus irmãos, dividimos 3 milhões, então meus 3 milhões o que é que farei? Vou levar a abrir um negócio. Esse preceito de negócio tem muito risco de falhar. Tenho esse dinheiro, farei um negócio. Agora que negócio farei? Não sei, não vou me aventurar para a China, não vou me aventurar para a tecnologia, não vou me aventurar para a habitação. Quero um negócio muito estável, que todo mundo faz. Eu também farei para ganhar dinheiro. Vou comprar autocarros. Ou vou comprar só minibuses, né? Vou comprar minibuses para fazer transporte, porque a cidade tem muitos passageiros, então vou pôr minibuses e ganharei dinheiro. Ou vou abrir um estaleiro. É o que muitas pessoas fazem quando pensam que estão a fazer negócios. Mas naquele tempo não avaliou o produto na sua essência, quem são os outros que fazem, por que fazem, que desafios encontram, estão a crescer, não estão a crescer. Não fiz essa pergunta toda, só achei que porque eles têm tanto de receita por dia, já imagino na minha carteira todos os dias o motorista mandar-me tanto dinheiro. Uau, depois de tanto tempo só assim. Não foi verdadeiro às vezes. Temos ainda mais outro problema no meio disso. Eu não estudei o cliente. Qual é o comportamento de quem é meu potencial consumidor? Qual é a necessidade específica dele? Esses aspectos todos devem ser colocados na mesa. E se alguém pode fazer esse estudo todo de forma completa e pode conseguir levar sinais óbvios de crescimento e mapeá-los, mostrar que todos os dias está a crescer, a aceitação tende a aumentar, qualquer investidor vai custar. Eu costumo dizer que tem aquilo que chamam de pitch days, para o caso de venture capital, que são angel investors, venture capital ou capital de risco. Costumamos chamar de pitch day, um dia em que às vezes as empresas são chamadas para cada um mostrar seu potencial e se colocar dinheiro. Eu costumo dizer,
podem estar sentadas lá 1000 pessoas a apresentar em todas as línguas do mundo os melhores slides do mundo. E você simplesmente, que nem marcou o dia, dizer, peço uns 30 segundos de micro, te darem. Dizer, olha, tenho um negócio que tem 10.000 transações por dia e ir embora. Todos os investidores vão seguir a ti. É matéria. Nem sequer perguntaram quanto dinheiro cobra por transação, nem querem saber de nada. Se tem 10.000 transações por dia, já nos interessa, queremos estudar esse negócio. Para dizer o quê? Quando falarmos do negócio para um potencial investidor, temos que trazer o lado bom do negócio. E o lado bom do negócio é o sucesso no mercado. Depois podemos, juntamente com o investidor, discutir a continuidade, discutir a marca, a localização, mas primeiro mostra-me que teu negócio responde ao que os clientes estão à procura. Muito bem, Licínio, muito obrigada. E mesmo para fechar, para quem não sabe, onde é que podem encontrar investidores dispostos a financiar as suas empresas aqui em Moçambique? Depende do tipo de negócio, primeiro, depende do tipo de investidor que procura e a combinação dessas duas coisas é que vão ditar melhor. Como já dizia, existem o que chamamos de grants. É um dinheiro que não precisa pagar e é muito em Moçambique. E onde encontramos? É aí onde entra a coisa, é do tipo de negócio mais uma vez. Se, por exemplo, sabes que estás a trabalhar num negócio de recolha de lixo, já tem que saber que existem muitas instituições aqui em Moçambique que estão a financiar para a recolha de lixo. Esse dinheiro vai sair-te muito barato porque, além de ser dinheiro, responde precisamente ao que eles querem. Se está a fazer um negócio para a retenção de água, fica a saber que existem em Moçambique muitos financiadores preocupados com o bom uso da água. Então, é preciso primeiro procurar saber disso. Agora, se quer dinheiro porque quer poder comprar mercadoria, então já tem que saber que, nesse caso, preciso pensar, por exemplo, numa instituição de crédito, porque é um papel comercial, é um dinheiro mais rápido de usar e que certamente que precisa fazer vendas, ter dinheiro de pagar com juros. Então tudo depende de do tipo de financiamento que precisa e do tipo de negócio que precisa. Existe interesse de algumas organizações de construir uma espécie de base de dados de investidores. Sei que alguns já estão a fazer isso. Sei que já há algumas organizações que estão a fazer base de dados de tipos de financiamento. São financiamentos, como eu disse, esses grátis que não precisa pagar de volta. São financiamentos que têm que pagar com juros ou não, mas há agora organizações que estão preocupadas em criar essa base de dados que vai ser de domínio público. Isso vai ser muito importante. Mas enquanto isso não acontecer, o que tem que fazer sempre é olhar para o seu negócio e talvez de forma provocativa possa entrar na Google e procurar saber financiamento para coisa X em Moçambique. É sempre bom, primeiro passo, quando pensar no financiamento, procurar saber quem financia em específico o seu negócio. Porque quem financia em específico o seu negócio tem objetivos com teus resultados também. E automaticamente vai dar-te o mais barato possível. Mas enquanto não encontrar esse, vamos naturalmente existir nós como Renew Capital, vão existir os bancos comerciais. Em Moçambique há angel investors, não estão registrados, talvez não falam muito, mas existem indivíduos que vais na porta dele, bate e ele senta contigo e discutem o plano de investimento. E existem naturalmente no mercado muitas outras soluções de financiamentos, mas a primeira coisa que recomendo e o mais prudente é senta e procura saber o meu negócio. Quem está a dar um financiamento especializado para o meu negócio? É mais barato? Não vai te fazer muitas perguntas porque conhece o negócio, vai ser muito mais rápida porque não precisa daquele due diligence, aquele processo todo complexo de quem não faz aqueles financiamentos. Então, essa seria a melhor forma de começar a procurar. Ok, muito obrigada, Lucinho. Foi uma verdadeira aula de sapiência para nós e foi muito elucidativo. Muito obrigada por ter aceito mais uma vez fazer parte desta rúbrica. Eu que agradeço e espero com certeza poder acompanhar a continuidade dessa rúbrica. Como já dizia desde o princípio, a falar do lado cru do negócio é uma dimensão de conversa que penso que as pessoas precisam levar muito a sério, porque aquele pensamento tradicional que é só fazer negócio, ganhar dinheiro, é uma falácia. E as pessoas precisam conseguir agora sentar e conversar sobre como estruturar melhor os seus negócios, como buscar seus financiamentos, como lidar com o mercado. Então, parabéns pela rúbrica
Eu torno-me desde já um seguidor da rúbrica e Ok. espero fazer parte das pessoas que se beneficiam desse aprendizado. Muito obrigada, esperamos contar consigo mais vezes. Cláudia, agora consigo. Muito obrigada, Sheila Licinho. E assim chegamos ao fim do terceiro episódio do Lado Cru do Negócio. Parabéns a todos que nos acompanharam até aqui. Agora, se procura crescer de forma estratégica, superar obstáculos do seu negócio e definir um plano para o sucesso, não perca tempo. Entre em contato conosco e explore as opções que oferecemos para ajudá-lo a construir a estratégia ideal para o seu negócio ou para qualquer departamento da sua empresa. A nossa equipe está pronta para trabalhar consigo e para garantir que o seu sucesso seja uma realidade.